Este vídeo faz parte do curso rápido para novos investidores, mostrando na prática como você pode sair do mais absoluto zero em finanças e rapidamente adquirir todo o conhecimento necessário para ter a sua primeira carteira de investimentos completamente montada. Se você quer aprender a investir de verdade, recomendo fortemente que assista aos vídeos na ordem. Você está assistindo ao vídeo de número 3 do curso Investindo em 120 Minutos. Se inscreva, deixe o seu like e bora pro vídeo. Antigamente era muito comum as pessoas colocarem o dinheiro na poupança, né? As pessoas que conseguiam poupar, elas iam lá no banco e depositavam o dinheiro na conta poupança. Então, aí já tem dois conceitos muito similares, né? Um conceito é o conceito de poupar, que é você fazer o dinheiro sobrar no fim do mês, você ganhar um determinado valor e gastar menos do que ganha. Esse é o ato de poupar. Outro é o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então, se você vai aplicar ali numa conta poupança, ela tem esse nome justamente por fazer referência ao fato de que você está poupando. Então, ela tem um determinado rendimento, que antigamente era um rendimento realmente interessante. Hoje já existem alternativas melhores, afinal de contas, a regra da poupança mudou. Mas o Ravi, o nosso personagem que está aí, ele pegou ainda uma fase ali, aquela fase final, né, pela idade dele, ele pegou a fase final em que ainda tinha um certo valor aplicado na poupança. A gente vai chegar nessas outras alternativas que nós temos hoje em dia, que são mais interessantes do que a poupança agora, mas antes vamos conhecer ali o papel do poupador na economia, né? Ele que tem um papel muito interessante, muito importante, e também o seu agente oposto, o tomador de recursos. Então existe o poupador e o tomador de recursos. Vamos ter aqui então uma boa noção de como a roda da economia gira. Existem alguns agentes importantes para a gente conhecer, como por exemplo o poupador. Esse é aquele cara que consegue fazer com que o seu dinheiro sobre no fim do mês, então ele tem aquele dinheirinho disponível que ele conseguiu poupar, mas ele também sabe que não pode deixar o dinheiro parado, ele não vai guardar debaixo do colchão. O dinheiro tem que trabalhar, ele tem que render, então ele está em busca de juros, está em busca de colocar esse dinheiro num determinado local que vai permitir com que ele resgate esse valor no futuro com juros, com uma remuneração adicional. Enquanto existe também o outro lado, o tomador de recursos, que é alguém em busca de receber um valor hoje, porque ele precisa direcionar algum objetivo, como por exemplo, alguém que queira financiar um apartamento, né, uma casa própria. Lembrando que nem toda pessoa é física, existe também pessoa jurídica, então esse tomador pode ser uma empresa em busca da construção de uma fábrica, por exemplo. Tá? Mas vamos supor que sejam duas pessoas físicas mesmo, o poupador querendo receber juros e o tomador em busca de receber um valor agora, sabendo que vai pagar juros depois. Como que esse negócio vai ser fechado, né? Será que eles se encontram no meio da rua, um se esbarra com o outro e fala, poxa, desculpa, estou aqui meio disperso, estou com um problema que eu gostaria, né? Estou precisando captar recursos para adquirir um carro, para adquirir um imóvel, e o outro vai lá e fala, olha, eu também estou meio aéreo aqui, acabei esbarrando em você, me desculpa, eu gostaria, na verdade, de investir o meu dinheiro, porque eu estou com dinheiro parado, não sei o que fazer com ele, e aí eles vão lá e fecham um negócio no meio da rua, assim, de repente, do nada. É assim que funciona? Com certeza não, com certeza existe um intermediário que nada mais é do que o famoso banco. Aquela instituição que vai te dar mais segurança na hora de você investir ou de você fazer um empréstimo, então você vai até o banco como poupador e deposita o seu dinheiro lá no banco. Pode ser numa conta poupança ou pode ser em ativos até mais interessantes que a gente vai falar mais à frente. Tá? Vamos supor que o banco te remunera em 7% ao ano para você fazer um determinado investimento lá. Então, o banco ele está captando recursos, com esses recursos ele vai conseguir emprestar para os tomadores. Mas claro que o banco vai cobrar, digamos aí, 12% para emprestar o dinheiro para um tomador e vai remunerar em 7% ao poupador. São só números aqui para a gente desenhar, né? Dessa diferença aí, a gente tem uma diferença de 5%, esse é o famoso spread bancário, ou seja, a diferença com que o banco empresta e com que ele toma o dinheiro vai compor o seu lucro. Mas você sabe que é muito mais interessante você depositar o seu dinheiro no banco do que sair por aí emprestando qualquer pessoa que pode te dar calote, enquanto que o banco vai te garantir ali o recebimento desse valor no futuro, certo?
Então vamos começar falando da poupança, né, da conta poupança. Quanto que ela rende? Hoje em dia as pessoas não costumam mais deixar o dinheiro em poupança, mas ela vai servir aqui de ponto de partida para a gente entender algumas coisas. Vamos lá. O rendimento da poupança é de 0,5% ao mês mais TR. Essa TR é uma taxa referencial, ela costuma ser muito baixinha, praticamente desprezível, tá? Então vamos considerar que o rendimento seja só de 0,5% ao mês, isso dá 6,17% ao ano. E uma observação importante é que quando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela está abaixo de 8,5% ao ano, então a poupança passa a render 70% da Selic. Tá? A taxa básica de juros ela direciona a economia como um todo. Se a taxa Selic sobe, ou seja, a taxa básica de juros subiu, logo todas as taxas tendem a subir também. Então os seus investimentos tendem a render mais, mas também as taxas de empréstimo, as taxas de cartão de crédito tendem a render mais também, certo? Se a taxa básica de juros cai, todas as outras taxas tendem a cair também. Com a poupança não é diferente, então imagina aí que a taxa Selic esteja em 8%. Nesse caso, o rendimento da poupança vai ser 70% de 8%, portanto vai render 5,6% ao ano, certo? Então o rendimento da poupança ela gira em torno de 6% ao ano, mais ou menos. Se você investe 100 hoje, daqui a um ano é esperado que você tenha R$ 106 na sua conta poupança. Observando as vantagens da poupança, ela te traz a segurança do FGC. Não só a poupança, como vários depósitos bancários vão te dar essa proteção do FGC, que é uma instituição privada capaz de te ressarcir caso o banco venha a ter uma dificuldade financeira que ele não consiga te pagar, certo? Então se você investiu hoje 100, daqui a um ano o banco quebrou, ele deveria te pagar 106, mas o FGC vai garantir que você receba esse valor, tá? Não só em poupança, como outros títulos também, a gente vai falar de outros títulos mais à frente. A poupança tem a vantagem também de ter uma alta liquidez, ou seja, você consegue resgatar muito rapidamente, muito facilmente, isso é uma vantagem, além de ser isento de imposto de renda. Então o rendimento é totalmente líquido, você não tem que separar nenhum pedaço do seu lucro para deixar com a Receita Federal. Todo o lucro é seu. Em compensação, existem desvantagens na poupança, como por exemplo o aniversário mensal, né? A poupança ela é estranha nesse sentido, porque normalmente a variação do valor dos investimentos é diária, mas com a poupança não. Se você investe R$100 hoje, daqui a um mês você vai ter R$100,50, mas só daqui a um mês. Ou seja, se você investiu no dia 12, só no dia 12 do mês seguinte vai aparecer aqueles 50 centavos ali na sua conta, aquele rendimento. O que significa que se no dia 11 do mês seguinte você tentar resgatar da poupança, vai voltar os mesmos R$100. Ela só rende no dia exato, tá? Se você depositou dia 12, ela vai registrar o rendimento apenas no dia 12 do mês seguinte e no próximo dia 12 do outro mês e assim sucessivamente. É algo totalmente incomum, mas é uma característica da poupança. Então a gente tem que entender que cada tipo de investimento tem as suas características. A grande desvantagem da poupança é o seu fraco rendimento, porque muitas vezes ela realmente perde da inflação. Então deixar o seu dinheiro em poupança é negativo porque no final das contas você pode estar perdendo poder de compra. E aí chegamos à nossa primeira decisão, né? O Ravi decide então que aqueles 50 mil que ele ainda deixava em poupança vai sair dali, ele quer resgatar e quer aprender a investir de fato em alternativas mais interessantes que possam trazer melhores rendimentos no futuro. E se você quer se tornar um bom investidor, uma boa investidora, você tem que entender a lógica dos juros compostos, porque essa é uma força que está a seu favor e que muitas vezes as pessoas desconhecem. Vamos imaginar, por exemplo, um investimento que renda 10% ao ano. Se você deposita R$100, após um ano é esperado que você tenha 110, certo? Ele rendeu 10%. E aí muitas vezes as pessoas acreditam que no segundo ano você vai ter R$120, porque 10% de 100 é 10, então vai sempre somando 10 e esse rendimento vai crescendo em linha reta. Mas na verdade, se você parar para observar, após um ano que você tem 110, ao aplicar a taxa de 10% sobre o valor que você já possui, você vai ver que 10% de 110 é 11. Então, 110 rendendo mais 11 no próximo ano, na verdade você chega a R$121. Os juros compostos nos ensinam então que o rendimento não é linear. Quando você investe, você tem, no longo prazo, um rendimento que seja exponencial. Então a curva ela é exponencial,
Claro que os investimentos oscilam, eles não são uma curva totalmente perfeita, lisa, como essa que você está vendo aí, mas quanto maior o período que você permanecer investindo, mais você vai conseguir perceber esse efeito de fato, tá? Então pode ser que nos primeiros 10 anos talvez você não entenda que os juros compostos estejam fazendo efeito, mas quanto maior o prazo, realmente fica mais evidente que a remuneração recebida pelo que você investiu é cada vez maior em relação ao valor investido. Esse é o famoso juros sobre juros, os juros compostos. Eles são uma força muito importante nos investimentos, que você tem que dominar esse conceito e usar ele a seu favor, tá? Muita gente passa a vida inteira só pagando juros, só pagando empréstimos, só pagando juros de financiamento, e aí você coloca essa curva para baixo, enquanto que quem investe coloca essa curva para cima, e assim consegue promover um crescimento patrimonial mais sólido ao longo do tempo. E é isso que a gente está buscando aqui, é isso que o nosso personagem está buscando, e é isso que você também vai encontrar. Então vamos seguindo para a próxima aula, que a gente tem mais alguns detalhes para falar a respeito dos bancos. Então segue aí a nossa sequência de aulas para acompanhar os próximos desdobramentos desses investimentos.